Boa noite, pessoal. Não sei se tem alguém chegando, mas é uma alegria estar aqui novamente com os irmãos da Primeira Igreja Batista do Rio das Pedras, a convite do seu pastor Daniel, que também é um amigo, e me pediu para ministrar um estudo nesta quarta-feira, devido ao fato de estarmos em um estado de quarentena, confinados e impossibilitados de congregarmos, de nos ajuntarmos como igreja. Mas, a despeito dos templos fechados, o povo continua se congregando, utilizando os recursos que tem. E aqui estou para meditarmos sobre a palavra de Deus, para nos edificarmos através daquilo que a Bíblia tem como mensagem do Senhor para as nossas vidas, num tempo que evidentemente é um tempo de aflição, de incertezas, um tempo de insegurança. E eu quero te pedir que você, nesse momento, esqueça as incertezas, a insegurança, os receios, porque a nossa segurança ela está evidentemente no Senhor. E porque a nossa segurança está no Senhor, eu quero te convidar a ler comigo um texto de um profeta que fala de uma circunstância muito semelhante à nossa. Ele diz que a sua nação vive um momento difícil, um momento onde os ímpios parecem prosperar, e a resposta de Deus é que isso não passa impune. O profeta questiona a Deus falando: Senhor, tu és santo, e os teus olhos são tão puros que tu sequer podes contemplar o mal. E como permites que estas coisas aconteçam? Mas na resposta do Senhor, o Senhor diz que vai levantar uma nação mais ímpia do que a impiedade praticada pelo seu povo, para servir como instrumento do juízo divino contra o seu povo. E o profeta praticamente surta naquele momento, sem entender por que o Senhor está usando esse modo, esse método. E muitas vezes nós também não entendemos os métodos usados por Deus para fazer com que a sua glória brilhe mais diante dos nossos olhos. Essa talvez seja a questão mais profunda da vida cristã. A questão mais difícil da vida cristã. Como Deus age para exibir a sua glória em situações nas quais nós não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente. E o primeiro sentimento é de desesperança, de medo mesmo. E como se isso não bastasse, parece que o profeta prevê não só a impiedade do seu povo e um juízo aterrador sobre o seu povo por gente mais impiedosa do que do seu povo. Ele prevê um momento de caos, de colapso econômico, mas ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu quero te convidar a ler comigo o profeta Abacuque, apenas os versículos finais da sua oração, do seu cântico, na verdade é da sua oração em forma de canto. Apenas o verso 17, o verso 18 e o verso 19, para meditarmos nesta noite, para nos alimentarmos da palavra de Deus e confiarmos que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, e que a despeito de toda e qualquer situação que possamos estar enfrentando, pessoal ou coletivamente, nós sabemos que Deus tem cuidado de nós. O profeta diz no verso 17 do 3º capítulo do seu livro: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Nós podemos tentar aplicar a situação do profeta à nossa vida hoje. Muito possivelmente esse livro foi composto nos idos de 605 a.C., quando
era iminente a destruição do reino sul, de Jerusalém, o ataque por parte dos caldeus, dos babilônios. E naquele momento histórico, o profeta faz uma oração, ele se queixa com Deus. No capítulo 1, nós vamos observar a seguinte fala, o questionamento do profeta: até quando, Senhor? Verso 2 em diante. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Qualquer semelhança não é mera coincidência. A queixa do profeta é a nossa queixa do dia a dia. Ele grita violência, e nós vivemos num país onde existe muita violência. E nós não precisamos aqui de dados estatísticos com grupos específicos para termos certeza dessa violência. Basta nós olharmos os jornais todos os dias e vermos quantos chefes de família são mortos, quantas mulheres são violentadas, sofrendo violência doméstica, quantas crianças são abusadas. Violência. O profeta questiona a violência. E tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? É o que mais nós vemos aí. A iniquidade tem a ver com falta de equidade, de igualdade. Ser equânime é agir de maneira justa, igual. E o profeta fala em iniquidade. As coisas não eram iguais. Por que toleras a opressão? É evidente que nós olhamos para a sociedade e vemos pessoas sendo oprimidas diariamente. É evidente que sempre na base de qualquer pirâmide há alguém que está em cima se valendo daqueles que estão embaixo. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. E aí o verso 4 talvez seja um verso que você vai dizer assim, não, Abacuque certamente estava vivendo no Brasil do século XX para o século XXI, não é possível. Por isso a lei se afrouxa. É o que mais nós percebemos hoje. A justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Até se há alguém querendo ser justo, o cerceamento dos ímpios, influenciando e muitas vezes impossibilitando e imobilizando os justos nas suas ações justas, fazem com que as ações sejam injustas. A gente vê isso toda hora. Uma pessoa é presa, a justiça manda soltar. A pessoa cometeu assim, atos horrendos, absurdos, que em qualquer lugar do mundo seriam considerados, em qualquer época, em qualquer civilização, algo hediondo. É o imperativo categórico de Immanuel Kant, quando ele diz que se você quer que a sua ação seja considerada uma ação justa, você deve agir de maneira que a sua ação seja aceita em qualquer época, em qualquer lugar, por qualquer civilização. E qualquer época, qualquer lugar, qualquer civilização consideraria muitas dessas ações absolutamente ímpias, e ainda assim a nossa justiça não age com o rigor que deveria agir em muitos casos. Casos de violência, de homicídio, de latrocínio, de estupro, de corrupção. Muitos e muitos casos. O que nós vemos é que a lei se afrouxa e que os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Nós temos vivenciado isso, infelizmente, quase que todos os dias. E Deus então responde à queixa do profeta, a oração queixa do profeta, dizendo a partir do versículo 5, olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis,
fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta a areia. Zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Deus está falando que vai levantar uma nação ímpia, cujo Deus é a própria força, cujos cavalos são terríveis. Na verdade, está falando do poderio bélico. O cavalo aqui corresponde aos carros de guerra. E fala da violência, da crueldade desse povo. É este povo que é levantado por Deus como juízo contra o seu povo que tem praticado a iniquidade, que tem praticado a violência, que tem praticado a injustiça, de maneira que a lei se afrouxa e a justiça é torcida. Esse é o povo que é levantado por Deus para imprimir o seu juízo contra o seu próprio povo. E Abacuque, então, no capítulo 3, ele se queixa novamente. Ele não consegue entender como isso é possível. Um Deus justo levantar uma nação mais injusta do que a própria nação da aliança para julgar a nação da aliança. A nova resposta de Deus vem a seguir, mas não sem antes a nova queixa de Abacuque, que diz: não és tu, desde a eternidade, estou no verso 12 do primeiro capítulo, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Não morreremos. O Senhor puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. O profeta se conscientiza daquilo que Deus está fazendo, mas nesse ínterim ele tem um momento de profunda convicção de fé, afirmando e não perguntando. Ele diz: não morreremos. Ele entende então que o juízo de Deus é um juízo disciplinar sobre o seu povo. Nós podemos olhar muitas coisas que acontecem conosco e ver que Deus está estendendo o cordão da sua misericórdia enquanto disciplina a humanidade de maneira geral. Do contrário, já a teria destruído, como fez, faria isso. E o apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda carta que Deus não retarda a sua promessa para conosco, ainda que alguns a julgam por demorada, mas pelo contrário, ele é longânimo, não querendo que ninguém pereça. E se Cristo ainda não veio para estabelecer o fim desta era e o início da nova era, consumar a história e dar início à eternidade, é porque o Senhor ainda espera que as pessoas se arrependam dos seus pecados e entrem nas fileiras do reino, para que aquela multidão que João viu no Apocalipse, composta de pessoas de toda tribo, de toda raça, de toda língua, de todo dialeto, de toda a nação, de toda cultura, possa ser um número mais expressivo, adorando o Cordeiro pelos séculos dos séculos. Deus é bom, a despeito do fato de muitas vezes a sua disciplina ser dolorosa, mas a própria Bíblia diz que Deus disciplina aquele que ele ama. O profeta continua então: tu és tão puro de olhos que não suportas o mal nem toleras a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? O profeta está numa crise existencial profunda, onde suas emoções não respondem muito bem. Em um momento parece que ele está entendendo a disciplina de Deus,
No momento ele salta com fé dizendo, não morreremos, e no momento seguinte ele questiona o Deus no qual ele acabou de confessar a sua fé, dizendo que Deus está fazendo o que tem que fazer, o que é certo fazer. E aí ele diz, por que toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Ainda que o povo da aliança tivesse falhado miseravelmente, Abacuque questiona dizendo, esse povo é mais justo do que os caldeus, os babilônios. E aí ele continua dizendo, por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó, nem piedade? E aí Abacuque diz algo extremamente interessante. Ele diz, estarei na minha torre de vigia, verso 1 do capítulo 2. Ficarei na fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque ora, mas Abacuque está certo de que Deus vai responder a sua oração. Muitas vezes, diante daquilo que parece caótico a nós oramos como que protocolarmente. Me lembro agora do capítulo 12 de Atos, quando Tiago é morto ao fio da espada por ordem de Herodes e Pedro é preso. E a igreja está reunida orando pela libertação de Pedro. E Deus milagrosamente tira Pedro do cárcere, mas quando Pedro chega à casa onde os irmãos estão reunidos e bate a porta e a serva vai atender, ouve a voz de Pedro, diz que é Pedro, dizem que ela está louca e que deve ser o anjo de Pedro, seja lá o que isso significa. Uma igreja está orando pela libertação de um servo do Senhor e quando Deus o liberta, essa igreja manifesta sua total incredulidade em relação à libertação. Não, a gente está aqui pedindo para Deus tirar Pedro da prisão, mas a gente sabe que Deus não vai tirar Pedro da prisão. Pedro vai morrer igual Tiago. A sorte dele será a mesma. Isso aqui é um protocolo, é uma formalidade. E Abacuque não, Abacuque pensa diferente. Eu oro, o Senhor vai responder. Talvez nós, como igreja, hoje, diante da circunstância que temos vivido, diante dos problemas que temos passado, nós temos muitos. E certamente essa crise, essa pandemia provocada pelo novo corona, né, agravará ainda mais a crise. Agravará ainda mais. Se a violência que existe no nosso país, mas que estava até diminuindo, parecia retroagir, diante das circunstâncias, não é nenhum absurdo imaginar que a violência vai aumentar. Não é nenhum absurdo imaginar que a crise econômica gerada pela necessidade da quarentena vai colocar milhões de pessoas no desemprego, e o desemprego traz miséria, traz fome, também traz morte. Nada disso é um prognóstico alucinado de um teórico conspiratório. É apenas aquilo que nós conseguimos prever diante do que hoje acontece. Mas nós temos que orar ao Senhor como Abacuque, crendo que Deus vai responder. E que todos esses prognósticos contrários, ainda que sejam muito naturais, podem ser revertidos pelo poder de Deus. Esse é o nosso papel como igreja, levar esperança. Orar pedindo ao Senhor, sim, que intervenha de maneira sobrenatural. Se ficarmos confinados por muito tempo, a economia naturalmente vai sofrer um abalo? Vai. Mas nós cremos num Deus que é o Senhor não somente da economia, mas do mundo todo, e pode agir de maneira como só Ele sabe para reverter esse quadro aparentemente caótico.
Eu só gostaria de dizer aqui, eu estou vendo algumas pessoas interagindo, eu não consigo responder porque eu posicionei o celular um pouco distante e não tenho como responder agora as colocações dos irmãos, mas eu vou procurar naturalmente fazê-lo posteriormente. Então, Abacuque ele ora, mas ele espera que o Senhor irá responder, e naturalmente aquele que espera com fé recebe do Senhor. O Senhor, ele responde, e Abacuque diz a partir do versículo 2 do capítulo 2: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida, até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Que palavra maravilhosa. O apóstolo Paulo se apropria dessa expressão no Novo Testamento e desenvolve a teologia da justificação a partir da fala de Abacuque, segundo a qual nós, no nosso estado de pecado e miséria, somos incapazes de irmos a Deus, de irmos a Jesus Cristo, de aceitarmos o dom da graça se ele não vier até nós primeiro. E aqueles que confiam, creem na pessoa de Jesus e na sua obra, então são considerados justos, são justificados diante de Deus, justificados pela fé em Jesus Cristo, de maneira que o meu pecado é o pecado de Cristo. Cristo foi punido pelos meus pecados na cruz do Calvário. E a sua justiça passa a ser a minha, a sua justiça de todos quantos nele creem. Esse é o sumo do Evangelho de Jesus Cristo. A fé em Jesus como o fator que nos reconcilia com Deus, dando-nos a vida eterna de comunhão com Ele, por meio da obra de Cristo, que recebeu a punição que eu e você deveríamos receber. Mas Deus ainda prossegue falando de 5 ais, 5 juízos sobre esse povo, mais ímpio do que o próprio povo da aliança, mas que serviu de instrumento do Senhor para disciplinar o povo da aliança. Ai daquele que acumula o que não é seu, verso 6, parte B. Até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. O segundo ai está no versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, adquiridos de maneira leviana, desonesta, imprópria, errada, pecaminosa. O terceiro ai é o ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. São pessoas que oprimem, que para construir uma cidade não medem esforços, ainda que vidas humanas sejam prejudicadas. O quarto ai é o ai em relação àquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com seu furor e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Aqui está falando do pecado da sensualidade, do pecado do sexo, da promiscuidade. Deus odeia, pelo que nós vimos até este quarto ai, pessoas que acumulam o que não é seu, pessoas que ajuntam em sua casa bens mal adquiridos, pessoas que devastam uma cidade, destroem uma cidade, ou oprimem pessoas para construir uma cidade, mesmo com o preço do sangue dessas pessoas. E pessoas que vivem uma vida sexual libertina. E por fim, o quinto ai está no verso 19. É o ai aquele que diz à madeira, acorde, e à pedra, levanta-te. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego. O Senhor, porém, está no seu templo, cale-se diante dele toda a terra. Enquanto que o ídolo não tem poder algum e nós podemos fazer muitas coisas se tornarem o nosso ídolo. Um ídolo pode ser os nossos bens,
O ídolo pode ser uma pessoa que nós colocamos como mais importante do que o nosso Deus. Um ídolo pode ser um líder espiritual, religioso, um líder político, pode ser colocado num ponto onde está acima do bem e do mal e você não tem mais nenhuma capacidade crítica para perceber os erros e também os acertos desse líder. Deus está combatendo a idolatria e ele se coloca como o único que de fato merece ser adorado. O verso 20 diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus é o único que nós podemos colocar a nossa confiança, é o único a quem nós podemos devotar o nosso coração em meio à angústia, à tribulação, à dor, ao sofrimento, o medo, o desespero. Por sinal, o desespero em Deus certamente deve ser trocado por esperança. Diante dele, cale-se toda a terra. Nada do que está acontecendo no mundo, e em especial na nossa nação, foge ao controle de Deus. Eu não duvido, como nós vamos ver na oração de Abacuque agora no capítulo 3, que o que está acontecendo seja fruto de um juízo de Deus sobre a humanidade, que se esqueceu dele, que abandonou os valores norteadores de uma humanidade que preserva a vontade de Deus em algum grau. Eu não duvido que Deus está querendo mostrar algo e a minha oração é que Ele mostre isso de maneira célere e cumpra logo o seu propósito com o que está acontecendo para que venha tempos de refrigério. Mas veja o que o profeta diz na sua oração, no seu cântico de oração, capítulo 3. Ele vai dizer a partir do verso 4, o seu resplendor é como a luz e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. O que está acontecendo não fugiu ao propósito de Deus. Deus não foi pego de surpresa por um vírus na China, que se espalhou para o mundo inteiro. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Deus é eterno e não pode ser surpreendido por algo que aconteça no tempo, mas é Ele que faz a terra tremer e sacode as nações. Eu me lembro aqui, não só da China, mas da Itália, que tem uma população muito menor e foi atingida percentualmente muito mais. E é a terra dos meus antepassados, por parte da família do meu pai. Então, é com muita dor que eu vejo o que está acontecendo lá. E Deus pode estar muito bem sinalizando: voltem-se para mim. Humanidade perdida e miserável, volte-se para mim. Vocês não terão segurança em qualquer outro que não seja eu. O verso 7 diz: veja as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem, os povos estão desesperados. Mas agora, para encerrar esse estudo, eu quero reler os versículos finais de alento, de esperança do profeta Abacuque. Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. A despeito da situação como se encontra, das circunstâncias que podemos prever e daquelas, piores ainda, que sequer podemos prever, nós temos um Deus no qual nós podemos nos alegrar pela nossa salvação. O profeta aqui fala de economia, fala dos fatores básicos da subsistência do povo de Israel. Ele diz ainda que a figueira não floresça. Figo era matéria-prima na economia de Israel. Nem haja fruto na videira. Está falando da viticultura. Israel, com o costume de fazer vinhos, e isso movimentava a economia da nação. Ainda que a colheita da oliveira decepcione, a oliveira, a oliva, de onde se extrai as azeitonas e se faz azeite. E os campos não produzam mantimento, não há comida em Israel, falta alimento.
O povo está passando fome. A situação está tão triste quanto aquela terra distante para a qual o filho pródigo foi e sobre ela se abateu uma grande fome. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, sem ovelha, sem gado, nos currais não haja gado. Mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Nossa alegria está no Senhor. Ele é suficiente para nós. Na vida ou na morte, Ele é suficiente para nós. É nele em quem confio. É nele e por Ele quem viverei e que morrerei. Mas há aqui na oração do profeta ainda uma luz de vitória sobre esse momento econômico crítico que se abateria sobre Israel. Ele diz: o Senhor Deus é minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Independentemente do problema que vier, nós cremos num Deus que ainda há de nos fazer andar nas nossas alturas. E as nossas alturas não têm que ser vistas como algo em nós mesmos. As nossas alturas, elas são as alturas de Cristo, em quem nós devemos andar e viver. A minha oração nesse momento, e eu vou encerrar fazendo uma oração, é que você possa aplicar os ensinos do profeta Abacuque à sua vida. Ele questiona Deus, sim. Ele tem resposta de Deus, sim. A resposta de Deus não é agradável, é o juízo de Deus, mas em meio à turbulência emocional, onde ora ele questiona e ora ele aceita, ele compreende que o Senhor está exercendo o seu juízo contra uma nação rebelde. Ainda assim, esse Deus é justo e não deixará que a nação, instrumento do seu juízo, que é pior que a nação, objeto do juízo de Deus, fique impune. E no final ele ora, e a sua oração termina com uma palavra muito positiva. O caos pode se instalar, ainda assim eu me alegro no Deus da minha salvação, e Ele me fará novamente andar em lugares altos. Que o Senhor aplique esta sua palavra ao seu coração. Te dê paz nesse momento. Te dê esperança. E, acima de tudo, conforte o seu coração, lhe dando a certeza de que esse momento vai passar, por mais difícil que ele seja. E novamente andaremos por lugares altos. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar.